Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. O Indústria Sustentável de hoje traz para o debate o papel da gestão pública na consolidação de uma cultura ambiental para a cidade e como estratégias postas em prática pela iniciativa de órgãos governamentais contribuem para um panorama de melhoria. Fortaleza é um exemplo desse movimento. A capital cearense tem recebido reconhecimento por ações que buscam avançar na direção de uma agenda verde que melhora a qualidade de vida dos fortalezenses. Para falar sobre esse movimento está aqui Luciana Lobo, secretária de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza. A conversa também conta com Aucileia Farias, coordenadora de ESG da FIEC. Olá, Aucileia, bem-vinda. Muito obrigada, mais um programa hoje especial com a doutora Luciana. Seja bem-vinda, secretária, é um prazer tê-la aqui. Imagina, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Secretária, eu acho que na própria apresentação desse programa, a gente já trouxe a grande motivação da gente estar aqui falando sobre esse tema. Fortaleza tem sido reconhecida nacional e internacionalmente por rankings de bastante credibilidade como uma cidade que pensa na sua agenda verde, que busca adotar práticas de sustentabilidade para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Em que momento isso virou uma pauta de governo na Prefeitura de Fortaleza? Então, obrigada novamente pelo convite, é uma alegria estar aqui falando para essa pauta que tem tudo a ver com a gente que trabalha na Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente. Então, nós temos um marco, aliás, dois marcos muito interessantes dessa gestão sobre o tema. Acho que o primeiro é um financiamento que nós temos junto ao Banco Mundial, que é o Fortaleza Cidade Sustentável. E o Fortaleza Cidade Sustentável ele já nasce com esse contexto de promover ações de sustentabilidade na nossa cidade. Seja no eixo de águas, seja no eixo de construção, é todo um contexto de melhoria para a nossa cidade. Para além disso, nós temos com o prefeito Sarto uma construção de políticas públicas transversais, ou seja, que passam por várias secretarias com essa pauta de sustentabilidade. E um marco importante que eu acho que é relevante a gente falar é a instituição do Gabinete de Governança Climática. Então, esse gabinete, ele passou a fazer o monitoramento das ações de todas as secretarias da Prefeitura em pautas estratégicas relacionadas à sustentabilidade. E aí eu cito um exemplo, arborização. Nós estávamos fazendo um inventário de quantas árvores a Prefeitura de Fortaleza estava plantando. E daí nós compreendemos que órgãos como o Urbifor plantava, a própria Secretaria de Infraestrutura plantava em suas obras, nós da SEUMA também plantávamos. E quando a gente tentou entender quantas árvores de fato estavam sendo plantadas, a gente não entendia. Então aí veio essa necessidade da gente, olha, sem dado a gente não consegue construir política pública. E essa instituição do Gabinete de Governança Climática foi muito importante para que houvesse essa convergência dessas ações e que principalmente a gente pudesse mapear e ter elencado todos os dados de todas as secretarias. Esse gabinete, ele existe em outras capitais? Como é que ele surgiu? Ele surgiu, como eu falei, dessa nossa necessidade, né? Fazemos parte, a Prefeitura de Fortaleza, de um fórum de capitais, que é o CB27, que são as capitais que têm Secretaria de Meio Ambiente do Brasil. Lá a gente levou essa novidade desse Gabinete de Governança Climática e identificamos uma ou outra capital do país que tem. Mas da forma como é estruturada aqui em Fortaleza, eu desconheço que funcione em outra capital. E daí essa instituição dessas informações nos possibilita, para além da instituição de políticas públicas dentro de Fortaleza, levar também as melhores práticas para os colegas de outras capitais. A Fortaleza virou um benchmark, né, de iniciativas de agenda verde. Você fica feliz quando você escuta esse tipo de posicionamento de um poder público?
Com certeza, né? Políticas públicas são fundamentais. Desde a educação ambiental, uma ação bem pontual ali na sua localidade, na sua comunidade, até mesmo a estruturar um gabinete para falar de mudanças climáticas, para trazer esse tema de forma mais sólida, é que vai fazer toda a diferença. Secretária, você estabeleceu alguns marcos, né, que consolidaram uma visão de política pública de sustentabilidade para Fortaleza. Mas nem sempre foi assim. E eu acredito que deva haver algum déficit que a cidade está buscando sanar. Qual é a situação ambiental de Fortaleza hoje? A gente tem números muito bons, né? E aí os dados também, e como eu vou sempre repetir isso, que dado é importante demais. Nós temos verificações que não são apenas da prefeitura, mas de órgãos externos. E daí o que é que eu posso trazer, por exemplo? IBGE no seu último censo verificou que Fortaleza tem uma área de cobertura verde maior do que o que é recomendado por habitante. Não obstante, a gente sempre está tentando melhorar essa cobertura verde. Mas não tem só resultado. Outro resultado que é positivo, qualidade do ar. Acabamos de receber agora uma avaliação de uma instituição internacional, uma instituição suíça, que colocou, dentre as 38 cidades avaliadas do Brasil, Fortaleza como a única que tem uma qualidade do ar boa para a população. Obviamente, nós vivemos numa cidade que tem desigualdades, que tem desafios, então a gente não tem só número positivo. Então, algumas melhorias a gente tem buscado trazer e que tem um grande impacto na pauta ambiental. Por exemplo, saneamento. Em que pese o saneamento básico não ser uma competência exclusiva da Prefeitura de Fortaleza, não obstante, a gente tem trabalhado bastante para melhorar o saneamento da nossa cidade, porque compreendemos o impacto que tem, não só para o meio ambiente, como também para a dignidade das pessoas e para a saúde das pessoas, né? Então, tem um estudo da Organização Mundial de Saúde que traz que cada real que é gasto em saneamento tem um impacto de R$8 na saúde das pessoas, né? É um parâmetro de 1 para 8, então é muito grande, né? E daí fizemos ações como, por exemplo, o Se Liga na Rede, em que fizemos a interligação de 2.500 casas que não estavam interligadas à rede coletora, que já passava na frente da casa da pessoa. E aí levamos muita dignidade para essas pessoas, levamos saúde e melhoramos também a balneabilidade, porque esse dejeto que não estava conectado ali passou a ser conectado numa rede de esgoto que funcionava já normalmente na frente da casa da pessoa. Quando a gente fala de desafios, você citou um desafio tremendo, que é a questão do saneamento para todo o Brasil. Existe também o desafio do indivíduo. O indivíduo, ele recebe bem uma agenda que fale de sustentabilidade? Assim, o cidadão de Fortaleza, ele está antenado com essas questões? Tá, e aí a gente tem uma chave importantíssima que é a comunicação. Então, como é essa comunicação? Com quem ela está sendo feita? Então, para cada fortalezense, a gente encontra uma forma de melhor comunicar. Mas tem uma fala que ela conecta e ela atravessa qualquer pessoa da nossa cidade, que é o plantar uma árvore. Então, quando a gente convida o cidadão a plantar uma árvore, a adotar uma árvore, a gente convida ele a fazer parte dessa agenda ambiental de uma forma muito simples e muito eficaz. A gente vai fazer nossa primeira paradinha agora, mas eu já quero deixar aqui essa questão colocada. Arborização de Fortaleza. Eu acho que a arborização é um tema para as cidades muito importante, tendo em vista todo esse cenário, tendo em vista mudanças climáticas, e enfim. Fica aí que a gente volta já já para o nosso segundo bloco. Voltamos e eu quero propor aqui que a gente continue no tema arborização, secretária.
Eu acho muito importante, eu acho de um poder grandioso o ato de plantar uma árvore. E Fortaleza está vivendo esse momento agora por iniciativa de um programa de vocês. Qual é o impacto desse programa na vida da gente? O Árvore na Minha Calçada, aí eu fico até pensando se eu devo dizer isso, mas é o meu xodó. É o programa favorito, é o que me dá mais alegria de trabalhar na Selma. E por que eu digo isso? Porque o Árvore na Minha Calçada, ele cria uma ligação afetiva do cidadão, da cidadã de Fortaleza, com as árvores da nossa cidade. E a arborização é uma tarefa de longo prazo. Então, o que se planta agora vai ter um impacto mais efetivo na cidade em 2, 3, 4, 5 anos. Então, quando a gente consegue fazer essa conexão, que o cidadão ou a cidadã liga para a gente na Selma, pede uma árvore, e daí a gente tem um cardápio de árvores disponíveis, todas as árvores nativas da nossa cidade. Isso é muito interessante, são todas árvores da nossa natureza. Da nossa natureza, o que facilita não só a adaptação, como também faz que a gente não sofra com o impacto de espécies invasoras, que tem todo um desequilíbrio no nosso meio ambiente. Então essa árvore ela é levada para a casa da pessoa e ela não precisa ser plantada necessariamente na calçada. Pode ser no jardim, pode ser no quintal. O importante é que a gente tenha essa conexão da pessoa que se compromete a cuidar daquela árvore e aquele plantio. E como estamos já no 4º ano de gestão do prefeito Sarta, a gente tem alguns exemplos de árvores que foram plantadas no início da gestão, que ela estava ali com 1,80, 2 metros, e agora essa árvore já está com 3 metros, 4 metros, dando sombra. E a pessoa que pediu aquela árvore, dando o reporte para a gente, do significado, do momento que ligou, de quando a árvore chegou, como ela foi plantada, o desenvolvimento. Então, essa conexão da cidade com as suas árvores, com a sua cobertura vegetal, é muito importante. E existe também uma mensagem poderosa. Nós somos algo em torno ali de 2.700.000 pessoas. Imagina se cada cidadão tomar de conta de uma árvore, nós teremos 2.700.000 árvores a mais na nossa cidade. E isso sim faz toda a diferença para o meio ambiente. Tem uma relação, eu acho muito poderoso essa mensagem, a mensagem da árvore, da planta, de tornar a cidade visivelmente mais verde e mais saudável e mais sustentável e melhor de se viver. Você acha, Auxileia, como especialista da área, que essa relação de afeto que acaba surgindo entre você e a sua árvore ajuda nessa consolidação de uma política ambiental que envolva as pessoas? Ajuda e é necessário. É necessário que a população, secretária, tome para si a responsabilidade do cuidar bem do meio ambiente. E mesmo que esse impacto não seja para ela ou para esta geração, a gente tem que pensar também de forma um pouco mais longeva em pensar nas gerações que virão. A nossa caatinga, né, o nosso ecossistema aqui no Nordeste a caatinga, tem espécies riquíssimas, belíssimas, que podem sim ser plantadas no ambiente urbano, que vai dar uma sombra, que vai melhorar esse índice de qualidade do ar. Isso também é fruto dessa arborização, desse nosso lindo e enorme Parque do Cocó, que ajuda nesse equilíbrio. Cidades mais verdes é o que o mundo precisa. O mundo precisa preservar, mas também renovar o que já foi desmatado, digamos assim. Secretária, você falou em dados, você falou em projetos, ações. É sabido que toda essa coleta de dados, essa percepção da realidade, ela ajuda na elaboração de projetos realmente eficazes. Fortaleza já tem hoje, com todo esse conjunto que você mencionou, uma política pública de sustentabilidade. Ela já é formatada nesse sentido? Sim, na verdade nós não temos uma política pública única, né? Existe um conjunto de políticas públicas que, combinadas, fazem com que nós tenhamos o resultado que nós vimos atingindo ao longo do tempo.
É importante também colocar que Fortaleza é signatária, então ela assinou, ela faz parte de compromissos internacionais. Esses compromissos internacionais, como o Race to Zero, que é um compromisso que foi trazido pelo governo britânico, e esse compromisso ele faz a seguinte promessa: você que está aí nessa cidade, nesse estado, nesse país, você vai buscar zerar a sua emissão de carbono até o ano de 2050. Então, a gente tem vários marcos que precisam ser atingidos, né? E temos uma prestação de contas que é preciso fazer com essa assinatura, que é o Race to Zero. Então, eles sempre colocam metas, e quando a gente vai cumprindo essas metas, a gente dá dando reporte, e eles deixam que a gente permaneça nesse programa. Então, é uma validação internacional das políticas públicas feitas pela cidade de Fortaleza. E, recentemente, também, nós fomos aceitos no C40. O C40 é um conjunto de cidades que no início eram só 40 cidades, hoje já tem mais do que isso, mas continua chamando de C40, né? E o C40 ele faz perguntas para a gente: como é que vocês estão nas áreas A, B, C? E aí ele traz aí uma lista de ações, atividades e obrigações que a prefeitura deve ter, que a cidade de Fortaleza deve ter. E foi muito interessante que quando a gente participou desse processo de assinatura, que aconteceu há umas 2 semanas, mais ou menos, o responsável aqui no Brasil, Ilan, disse assim: nossa, mas Fortaleza está bem demais, porque eu tenho aqui toda uma listagem de atividades que vocês vão ter que fazer e vocês já ticaram uma porção de atividades, né? Então, a gente fica muito feliz de saber que estamos no caminho certo e que essas políticas públicas concatenadas estão trazendo esses resultados para a nossa cidade. Eu imagino que essa ação de sustentabilidade, ela requer um suporte de outras políticas públicas que darão sustentabilidade, com perdão de abusar desse termo, darão sustentabilidade à ação verde. Mas isso a gente vai falar no próximo bloco. Fica aí que a gente volta já já. Estamos de volta com a secretária de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, Luciana Lobo. Secretária, para a sua ação ser efetiva, a ação de meio ambiente ser efetiva, você precisa de suportes de pilares de outras áreas do governo, né? Você precisa de, como você mesma mencionou, ações de saneamento, que você já tem uma política engajada nesse sentido. Você precisa, por exemplo, de ações de educação, onde cada criança da rede pública pode virar um agente ambiental, e são várias as estruturas que precisam ser consolidadas para que a sua área seja efetiva. Como é que você avalia isso? Eu acho que as ações, elas precisam e devem ser pulverizadas, mas elas devem ter um objetivo único, né? E daí a gente tem 2 projetos muito interessantes que eu gostaria de falar aqui um pouquinho. Um é o projeto Sementinha. O Sementinha, ele leva árvores frutíferas para todas as escolas municipais de Fortaleza. E as crianças são convidadas a plantarem as árvores e ajudarem a cuidar delas. E a partir dos frutos que essas árvores lançam, é incorporada a merenda escolar. Então, tem todo um ciclo que acontece. 100% das escolas municipais de Fortaleza foram atendidas pelo Sementinha e a gente está ampliando esse programa, levando mais árvores para cada uma dessas escolas. Outro projeto que eu acho interessantíssimo é o microparque. Então, nós estamos implantando microparques na cidade de Fortaleza. No momento, nós temos 9 microparques já implementados e até o final do ano, mais 23 serão implementados na nossa cidade. E o projeto do microparque, ele tem 2 características que eu acho fundamentais. Primeiro, ele já nasce com a participação da comunidade.
que ajuda a desenhar como vai ser aquele projeto, e ele já nasce também com um conselho gestor, que ajuda a tomar de conta daquele equipamento depois que ele é entregue. Então, eu acho esses dois projetos fantásticos, mas eu queria aproveitar também para falar da parceria que o setor privado pode trazer também. Na Selma, nós fazemos a certificação de empresas que são amigas do meio ambiente e empresas que têm o selo verde. E essas empresas, elas podem ter o selo verde nos níveis bronze, prata, ouro ou diamante. E a indústria, especialmente a indústria da construção civil, ela vem se irmanando com a Selma, com a Prefeitura de Fortaleza nesse contexto. Já tivemos 2 construções que foram certificadas ao CILEA com o nível diamante. Olha. Essa certificação ela é importantíssima, ela faz com que a indústria seja sustentável. E também nós temos relatos que as empresas trazem para a gente, que existem inclusive algumas linhas de crédito que podem ser acessadas desde que haja uma certificação ambiental. Então, acho isso super legal. Cileia, eu passo a palavra para você. Falar de certificação é essencial, porque não basta, como diria a clássica frase da rainha da Inglaterra, Elizabeth, que diria, não basta ser rainha, tem que parecer rainha. Então não basta dizer que é sustentável, tem que apresentar essas homologações. E a vinda de uma terceira parte traz muita credibilidade. Então a empresa, a indústria, não é sustentável porque ela diz que ela é. Ela diz que ela é e ela foi certificada por uma terceira parte. Isso é muito importante. Ela é e depois ela diz que é. É verdade. Porque primeiro ela é. Primeiro ela é. Né? Então, como eu tratei lá no primeiro bloco, Cris, é importantíssimo a base governamental para isso. Tratar a questão da educação, levar aos professores da área municipal o que é sustentabilidade, o que são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, apresentar para essa criança de forma muito lúdica, para que ela desde cedo comece a entender quais os desafios que o planeta, que a sociedade vem perpassando, para que ela numa fase adulta já saiba como agir. E aí a gente constrói desde a base. Quando a gente olha, secretária, esses projetos na área da educação, isso mais me encanta. Porque a geração mais velha já está torta mesmo, né? Digamos assim. Vamos cuidar das crianças, vamos levar a capacitação. A FIEC, por meio do SESI, do SENAI, tem levado muitos cursos nessa área de ESG, de sustentabilidade, de ODS, para preparar até o professor para falar disso com os alunos, é preparar a nova geração. Essa geração, nova geração, ela acaba nos ensinando também. Eu acho que é uma troca, a gente tem acesso a muitas informações, mas eu acredito que quando isso parte do poder público, isso ganha uma credibilidade muito maior. A Cileia mencionou aí os ODS, secretária. A Fortaleza, qual a relação de Fortaleza com o Pacto Global da ONU? Nós temos uma determinação da gestão municipal que todos os projetos desenvolvidos por qualquer secretaria têm que identificar quais são as ODS que estão conectadas com aquele projeto. E isso é muito importante porque nesses acordos que nós firmamos, que nós somos signatários, a gente tem que demonstrar como é que aqueles nossos projetos se encaixam, né, nas ODS, né? E o Pacto Global da ONU, ele é maravilhoso, porque ele converge aí os países, as empresas, de uma forma muito clara nas direções que devemos seguir para que em 2030 a gente tenha aí uma agenda em que muita coisa já tenha conseguido ser atingida. O Fortaleza tem um planejamento de longo prazo, que é o Fortaleza 2040. Lá está previsto algum tipo de, eu imagino que sim, mas eu tenho que perguntar, algum tipo de alinhamento com a sua política lá na Selma? O Fortaleza 2040, ele fala muito da organização territorial da cidade, né? E a Selma, ela trabalha muito isso também na parte do urbanismo.
Então, essa conversa ela acontece muito nesse aspecto. A competência primária do meio ambiente, aí sim, fica só com a Selma. Mas vocês têm esse suporte teórico, Claro. Assim como eu acredito que tenha também do IPANFLOR. Isso, nós trabalhamos com uma sinergia muito grande com o IPLANFOR. A equipe lá do IPLANFOR nos ajuda a desenvolver políticas públicas, sempre tendo em mira o plano diretor da cidade e também o Fortaleza 2040. A gente vai fazer a nossa próxima paradinha e volta já já, fica aí.